Boa tarde. Também posso dar bom dia, posso dar boa noite, porque vai depender da hora que esse vídeo chegou até você. Nessa tarde, eu queria meditar um pouco, falar um pouco da lepra. Essa doença hoje controlada, não é? Mas na época de Jesus, uma pessoa que era condenada à lepra, ela também estava condenada à morte. Ser um leproso significava a assinatura da morte. Era uma doença que não tinha cura, porque naquela época, na época de Jesus, não tinha antibiótico, não tinha tratamento como nós temos hoje. Então não tinha, os tratamentos eram insignificantes para aquela doença. Se passava alguma pasta, alguma coisa para tentar diminuir a dor, mas a doença mesmo não tinha cura, eles não conheciam antibióticos. E a lepra era o símbolo do pecado. O pecado, ele como a lepra, ele inicia com uma pequena ferida. E quando que inicia essa pequena ferida? Quando nós, às vezes, viramos as costas para Deus. Quando nós queremos satisfazer os nossos desejos. E às vezes os nossos desejos não são bons. Eu tenho uma irmã que gostava muito de juntar com os amigos e beber cerveja. Então, todo final de semana, sábado e domingo, ela estava numa rodinha, numa mesa, em algum lugar, num barzinho, tomando cerveja, batendo papo, né, assim, com os amigos. Só que ela sentiu a necessidade de beber mais vezes durante a semana. Depois, passou a ser um vício, ela não vivia mais sem beber. E hoje a minha irmã é alcoólatra, apesar de nunca ter usado bebidas fortes, como cachaça, uísque, essas coisas. Ela se tornou uma alcoólatra da cerveja, que para muitos é uma curtição. Mas se você não controlar essa curtição, ela pode se tornar um abismo, uma dependência química. Porque hoje minha irmã é dependente. Ela treme todo o corpo quando ela não ingere álcool. Então a lepra era o símbolo. Jesus estava indo para Jerusalém e ele passou pela Judéia, pela Galileia e na beira do caminho, na beira da estrada, e ele resolveu então entrar numa aldeia, sabe? E nessa aldeia, quando ele entrou, possivelmente para comprar alimento, para descansar, veio saindo ao encontro de Jesus 10 leprosos, homens cobertos de lepra. Existia uma lei, e essa lei não podia ser quebrada. O leproso não podia ter contato com pessoas sãs, com pessoas que não tinham a doença. Então, quando ele via um grupo de pessoas longe, eles começavam a gritar: leproso, leproso, para que as outras pessoas, as pessoas soubessem que ali era um leproso, ali era um grupo de leprosos. Então esses homens, eles começaram a gritar antes de se aproximar de Jesus. E em alta voz, os 10 disseram para Jesus: Senhor, tenha misericórdia de nós. Como eu disse, a lepra era o símbolo do pecado, era uma doença que castigava, era uma doença de sofrimento. A carne era consumida pela doença. Então a orelha caía, o nariz ficava em carne viva, o rosto ficava com buracos. A lepra comia a carne, não é? E aqueles homens então viviam numa sociedade, existia a sociedade do leproso. O leproso, quando era diagnosticado pelo sacerdote com lepra, ele era obrigado a viver na comunidade dos leprosos. Onde era essa comunidade? Eles viviam em cavernas, afastados das pessoas, afastados da cidade e afastados da sua própria família. Não podiam conviver com a família. Então esses 10 leprosos clamaram. Aí o que Jesus respondeu a eles? Jesus disse: olha, vai até o sacerdote e se apresenta a ele.
significa que eles seriam curados, porque eles iriam até sacerdote, o sacerdote fazia o exame e diagnosticava que eles estavam curados. Quando eles foram andando, um deles percebeu, eles começaram a perceber que estavam limpos, que a pele deles havia sido curada e que aquela doença tão terrível, tão destruidora, uma doença que era assassina, matava as pessoas, tinha desaparecido, eles estavam curados. E um dos 10 leprosos, glorificando a Deus, voltou até Jesus. Eram 10, um voltou e glorificando a Deus, agradeceu a Deus e a Jesus pelo milagre, o milagre da cura. Acontece, amigos, que Jesus perguntou para aquele homem, não eram 10 os leprosos? Cadê os outros 9? Aí Jesus disse, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai e se apresenta ao sacerdote. Aquele homem estava curado. Aquele homem voltou para agradecer a Deus. Voltou para dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado por me curar. Obrigado por me dar uma nova oportunidade. Obrigado por acender a minha vida. Obrigado por me dar sentido à vida. A tua presença na minha vida hoje deu sentido a ela. Eu sou uma nova pessoa. Eu estou curado. É isso que Jesus faz quando é permitido que ele entre na vida do ser humano. Ele dá sentido à vida, ele cura, ele faz um milagre, ele expulsa o mal. A presença de Jesus expulsa o mal da sua vida. Eu não sei se você sente a necessidade de ser liberto, eu nem sei se você precisa ser liberto. Qual é a sua doença? É a doença física? Qual é a sua doença? É uma doença espiritual? Qual é a sua doença? É uma doença psicológica? Eu não sei qual é a sua doença, eu não sei porque esse vídeo chegou até você, mas eu sei que Deus, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, tem o poder e a autoridade de repreender todo o mal que há na vida do ser humano. Quando esse ser humano abre o coração e diz, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Sabe, quando o ser humano diz, eis-me aqui, Jesus entra e ele diz que ele fica. Jesus quer ficar contigo. O Espírito Santo quer fazer morada no teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, é um templo de Deus. Jesus quer realmente reformar, reconstruir, se for necessário, fazer um milagre na sua vida nesta tarde. Você está disposto a dar uma oportunidade para Jesus? Tenha uma experiência, você precisa ter uma experiência com Deus. Se a sua vida não faz sentido, se nada preenche o vazio que você tem na alma, eu quero te dizer nessa tarde que Jesus pode preencher esse vazio da tua alma, do teu coração. Basta você querer. Basta você ir até Ele e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não está nada bem, mas tenha misericórdia de mim. E o Senhor terá misericórdia de você. E o Senhor reavaliará a tua vida e vai fazê-la novamente. Deus Ele é capaz de reconstruir coisas que para nós seres humanos foi desfeita. Para nós seres humanos não tem mais jeito. Quando alguém te disser que não tem mais jeito para você, você responda, Jesus entrou na minha vida e Ele diz que eu tenho jeito, porque Ele vai restaurar, refazer, reconstruir os castelos que foram derrubados, reconstruir o teu caráter, te dar um caráter semelhante ao dele, fazer de você homem, mulher, criancinha que esteja ouvindo esse vídeo, adolescente. Jesus pode fazer a tua vida dar sentido. Então, eu convido você, como aqueles leprosos, como o que voltou, ser agradecido a Deus pela oportunidade de ouvir esse vídeo. E ainda vou te dizer mais,
pela oportunidade do Senhor estar aqui nessa tarde dizendo: filho, vem, vem. Você quer ir ou quer ficar parado? A decisão é sua.